Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão, e lhe perguntou: O que você quer que eu lhe dê? E ele respondeu: Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. Agora, meu Senhor Deus, cumpre em mim a promessa que fizeste ao meu pai. Já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Peço-te sabedoria e conhecimento, para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Visto que você me pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu te fiz rei, ao invés de pedires riquezas, bens, ou honras, ou fim dos seus inimigos, ou ainda vida longa para ti, eu te darei muito mais do que isso, eu te darei sabedoria e conhecimento. E lhe darei ainda mais, porque terás também riqueza, terás muito mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei já teve antes de você, ou que terá depois. Então Salomão voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns, como as pedras, e havia tantos cedros, como as figueiras bravas, que existem nas planícies de Judá. Salomão construiu um suntuoso templo para adoração a Deus e um lindo palácio para si mesmo. Salomão escolheu o Monte Moriá, em Jerusalém, para construir o templo do Senhor, no mesmo local onde Deus havia aparecido ao rei Davi, seu pai. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 metros de largura, e foi feito de acordo com o padrão e o costume daquela época. A sala de entrada do templo era toda revestida em ouro, e tinha a mesma largura dos 9 metros do santuário, e a sua altura também era de 9 metros. Todas as paredes internas do templo foram revestidas de ouro e de pedras preciosas. No lugar santíssimo, havia 2 querubins de madeira, folheados a ouro, e cada querubim tinha 2 asas, cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins tinham as asas estendidas, de modo que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas dos querubins se estendiam por 9 metros, de uma parede à outra. Os querubins ficavam de pé, olhando para o lugar santo. No lugar santíssimo também havia uma cortina, feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e toda bordada com figuras de querubins. Na frente do templo havia 2 colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura. Objetos como o altar, os candelabros, as tesouras de cortar os pavios das lamparinas, as vasilhas e os pratos para o incenso, e até mesmo as mesas para os pães oferecidos a Deus, eram todos feitos em ouro. As portas de entrada para o lugar santo, e para o lugar santíssimo, também eram de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo esse trabalho de construção do templo, ele colocou na sala do tesouro do templo todos os objetos em prata e ouro, que o rei Davi, seu pai, havia separado para Deus. A Arca da Aliança e a Tenda da Presença de Deus, com todo o seu equipamento, também foram levados pelos sacerdotes e os levitas para o interior do templo. Dentro da Arca da Aliança estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando, no Monte Sinai, o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram do Egito. Os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo, e a colocaram exatamente no local onde ela deveria ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Quando os sacerdotes saíram, começaram a tocar trombetas e outros instrumentos musicais e a cantar junto com todos os levitas que eram músicos. E a letra da melodia que eles cantavam dizia: Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. E no exato momento em que cantavam, uma grande nuvem, da glória de Deus, encheu todo o templo. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor, na parte central do pátio, que ficava em frente ao templo. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal, oferecido em sacrifício. Ali ele apresentou a Deus as ofertas que foram completamente queimadas, e a gordura dos animais que haviam sido oferecidos nos sacrifícios de paz. Nesse dia Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Depois disso, Salomão e todo o povo de Israel fizeram uma festa em comemoração à inauguração do grande templo, durante 7 dias.
estava ali, uma enorme multidão. Pessoas que vieram do país inteiro para aquele evento. E assim, Salomão finalizou a construção do templo e do palácio real, e todos os seus planos, para a construção do templo e do palácio, deram certo. Salomão foi um rei muito sábio e bastante respeitado por todos. Pessoas de terras distantes vinham ao seu encontro, a fim de receber os seus conselhos, e das visitas mais nobres que recebeu, destaca-se a da rainha de Sabá. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, quando soube da fama de Salomão, ela não acreditou em tudo o que ouviu sobre ele, e por isso, ela decidiu ir até Jerusalém, a fim de colocá-lo à prova com perguntas difíceis. No entanto, quando ela chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas, ela se encontrou com Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. E Salomão lhe respondeu tranquilamente, esclarecendo-lhe todas as suas dúvidas, visto que nenhuma de suas perguntas foram difíceis demais para ele. Ouvindo Salomão falar, a rainha de Sabá já percebeu de imediato a sua grande sabedoria, e observando tudo o que ele havia construído, ela começou a notar cada acontecimento em seus mínimos detalhes. Ela observou a comida que era servida na mesa do rei, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e até os uniformes que eles usavam. Observou também a maneira como os empregados o serviam nos banquetes com seus uniformes, e os sacrifícios que o rei Salomão oferecia a Deus no templo. Isso tudo a deixou sem palavras e muitíssimo admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria, é de fato, a mais pura verdade. Porém, eu não pude acreditar, até que vim e vi, com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria, ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte têm estes seus servidores, que podem estar sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno, ele quer conservar este povo para sempre como uma nação, e foi por isso que ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Então, ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. A Bíblia diz que nunca houve especiarias tão finas, como as que a rainha de Sabá deu para o rei Salomão. O rei deu também à rainha de Sabá tudo o que ela quis, e pediu, além dos presentes que ele lhe deu, em troca dos presentes que ela deu a ele. Então a rainha voltou com seus servidores para Sabá, a sua terra. No interior do palácio de Salomão, o seu trono era o que mais se destacava, pois era todo revestido em ouro e marfim. O trono tinha 2 braços, e ao lado de cada braço havia a figura de um leão. O trono possuía 6 degraus, e nas pontas de cada degrau, havia também a figura de um leão, sendo 12 leões ao todo. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei, e todos os outros reis desejavam ir a Jerusalém, para comprovar de perto a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Por isso, sempre o visitavam e lhe traziam ricos e caros presentes. Filho do rei Davi, e de sua esposa Batseba, Salomão foi o rei mais sábio que Israel teve. Deus deu a Salomão uma sabedoria incrível, um discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável, quanto a areia do mar, e durante o seu reinado, Israel viveu uma época de grande paz e prosperidade. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, e sua fama se espalhou por todas as nações ao redor de Israel. Salomão compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano, até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações chegavam para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Através de seus ensinamentos, Salomão nos deixou preciosas lições de gestão e de sabedoria. Em diversos provérbios, Salomão nos ensinou sobre a importância do planejamento e da estratégia. No capítulo 6 de Provérbios, por exemplo,
o rei fala sobre a formiga. Um ser tão pequeno que se prepara durante o verão, juntando provisão para o inverno. O planejamento e a estratégia são aqui, e em muitas outras reflexões de Salomão, evidenciados como um pilar fundamental de uma boa gestão, mostrando-nos que, somente quem se prepara para o futuro, alcança os resultados que deseja. Salomão também reconheceu a importância da comunicação como um instrumento de sabedoria. Em Provérbios 16 e 23, Salomão evidencia que, dentre todas as lições de sabedoria que ele nos deixou, essa é portanto uma das mais importantes. É necessário saber comunicar-se com eficiência, e reconhecer o impacto do bom e do mau uso da comunicação, quando ele diz: o coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ferramentas de persuasão. Ainda em Provérbios 12 e 18, referindo-se a todos os tipos de comunicação, Salomão diz: há aqueles cuja fala é como uma espada cortante. Mas a língua do sábio é um bálsamo. E por fim, em Provérbios 12 e 27, Salomão também nos ensina sobre a diligência, referindo-se ao zelo, ao interesse e cuidado aplicados na execução de uma tarefa. Quando ele diz que o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Podemos descrever a diligência como uma habilidade que combina persistência com um esforço inteligente, bem planejado, e executado de uma forma honesta e sem atrasos. Com competência e eficácia, no objetivo de alcançar um resultado com um alto nível de excelência. A diligência foi uma das estratégias mais importantes e marcantes na vida do rei Salomão. Tudo o que Salomão mais quis na vida foi ser sábio. E com tão grande paixão ele buscou a Deus por essa sabedoria, que Deus lhe concedeu que tivesse. Sua vida está retratada principalmente nos livros de 1º Reis e 2º Crônicas. Mas ele também nos deixou grandiosas lições, por meio dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E até hoje, Salomão é conhecido por sua sabedoria e por seu grandioso reinado. Salomão herdou de seu pai, o rei Davi, um enorme território. Durante seu reinado, Salomão trabalhou em prol da melhoria das condições domésticas em Israel, substituindo as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, sendo que cada um possuía um oficial, comissionado pelo rei. Por isso, além de seu exército e de seus principais assessores e secretários, arquivista real e conselheiro pessoal, Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, os quais forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Salomão também trabalhou com força no âmbito comercial, controlou as rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que fizeram com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca antes visto em Israel e se destacou no comércio marítimo. Nesse tempo, o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam-lhe tributos, e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 12.000 cavalos de guerra. A sabedoria de Salomão veio de Deus. Com certeza, Salomão aprendeu muito com a própria vida e aprimorou cada vez mais a sua sabedoria, por sua dedicação e observação das realidades, e pela própria experiência de vida. Mas a fonte original de sua verdadeira sabedoria veio de Deus. O relato histórico do capítulo 1 do 2º livro de Crônicas, explicitamente, diz que a sabedoria de Salomão foi um dom de Deus. Deus se agradou muito da atitude demonstrada por Salomão, quando, no início do seu reinado, ele pediu sabedoria a Deus para governar o povo de Israel com justiça. Seu pedido não foi egoísta, pois ele almejava mesmo ter apenas a capacidade de cumprir bem o seu dever. E além do benefício que isso trouxe para a nação de Israel, a sabedoria de Salomão tem ajudado incontáveis pessoas, ao longo dos mais de 3.000 anos de história, depois da vida dele. Quando estudamos os livros de Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, aprendemos lições valiosas da sabedoria desse homem.
como a própria vida, a sabedoria foi um dom dado por Deus. Contudo, vemos que a sabedoria de Salomão não garantiu a sua fidelidade ao Senhor. Salomão, infelizmente, acabou errando muito ao final de sua vida, a ponto de até se desviar do caminho do Senhor, promovendo a idolatria em Israel. Deus é generoso, mas ele não tira do homem o livre-arbítrio. Por isso, nós, é que decidimos ser fiéis a Deus ou não. E com todo o seu exemplo de vida, essa grande lição, que Salomão nos deixou, ensina-nos que devemos valorizar a sabedoria que recebemos do nosso Criador, mas não nos descuidarmos do próprio coração, para servirmos a Deus com fidelidade, dedicação e diligência. E se este vídeo merece o seu apoio, pedimos por gentileza, que você deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para ser o primeiro a assistir um vídeo novo. Agradecemos por nos dar o prazer e a honra da sua agradável companhia, e querendo Deus, voltaremos aqui em breve, com uma nova história bíblica. Até mais!